Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Ferreira e hoje eu vou iniciar um treinamento com você a respeito da apresentação comercial, a AC. Quando nós iniciamos uma apresentação comercial, isso daqui vamos aqui dividido em 5 etapas, tá? Eu vou começar pela primeira etapa, que é o início da conversa. Quando a pessoa atende o telefone, quando você começa a conversar com ela, quais são as primeiras perguntas que podem ser feitas, tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é perguntar para a pessoa por onde ela nos conheceu. E aqui são 3 variáveis de respostas mais comuns que as pessoas dão. Tem outras respostas também, mas não é tão comum assim. Eu coloquei as principais justamente para conseguir abordar com vocês. Então, quando a pessoa fala que nos conheceu pelo Google e o site, ou o site, eu falo isso daqui. Eu falo que legal. E você viu as nossas avaliações no Google? Justamente porque as nossas páginas no Google, né, o Google Meu Negócio, ele é muito bem avaliado. Geralmente ele é 5 estrelas. Né? Não sei o caso da sua unidade, mas pelo menos a unidade que eu estou falando agora, ela é 5 estrelas. Então, quando a pessoa fala que conheceu pelo Google, eu já dou esse gatilho. Que legal, você já viu as nossas avaliações no Google? Porque já é uma maneira de introduzir para a pessoa sobre as nossas avaliações perante a outros clientes, certo? Outra resposta muito comum aqui é sobre fachada. E se a pessoa passou na frente da fachada, uma coisa que é legal perguntar é: você mora ou trabalha na região? Isso daqui também já vai dar alguns indicativos para você, alguma maneira de puxar o assunto, certo? Outra coisa que nós temos aqui muito comum também é o lead nos conheceu por indicação. E aí tem algumas frases aqui que dá para ser trabalhadas, né, justamente para aprofundar essa parte de indicação. A primeira é: que legal, quem te indicou? Então realmente para entender qual que é o professor, né, que também que dá aula, qual foi o aluno que indicou. Primeiro porque o aluno que indicou, caso esse lead feche contrato, a escola fornece um benefício para o aluno que está indicando, certo? Então, quando a pessoa fala que indicou, aqui já é um gatilho para você tentar encaixar o aluno com o mesmo professor, por mérito, né, do próprio professor. Quer dizer, se o professor está dando uma aula que os alunos estão gostando, é sim coerente você colocar essa indicação com o professor. Claro que existem outras variáveis que eu vou falar mais para frente, mas essa é uma delas, né? Se um professor está trabalhando tão bem a ponto de estar gerando indicação, é coerente você colocar essa mesma pessoa para o professor como um mérito, como um agradecimento também para o professor, certo? Indicação aqui: tal pessoa, né, é um aluno muito especial, então é legal você ressaltar o carinho que nós temos pelo aluno e falar que é legal, o João é uma pessoa muito especial pra gente. Fico feliz por você já ter ouvido bem de outro aluno satisfeito, né? Então quer dizer, você reforça que já tem mais pessoas satisfeitas, inclusive por ter feito a própria indicação, e você consegue fortalecer a qualidade da escola nessa frase. E também temos por fim aqui: e essa pessoa te explicou como nós trabalhamos? Porque muitas vezes, quando uma pessoa é indicada, é comum, né, o aluno atual fala: ó, a escola trabalha assim, 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 eu pago tanto. Então é legal aqui desde o início você entender o que esse novo lead já sabe sobre a gente, justamente para que você possa personalizar a apresentação de uma maneira até mais assertiva. Então são as 3 respostas mais comuns: Google, site, fachada ou indicação. O que você também pode puxar de assunto aqui, por exemplo, se a pessoa fala que nos conheceu pelo Google, essa pergunta aqui ela não é respondida. Essa pergunta: você mora ou trabalha na região? Ela só está sendo respondida na fachada, porque a pessoa passou na frente, então você sabe que ela pode ou morar ou trabalhar na região. Se ela responder uma dessas 2 variáveis aqui, ou Google ou indicação, você talvez não sabe se a pessoa mora ou trabalha na região. Então é sim coerente também puxar essa pergunta aqui do início. E aqui você já pode puxar até uma segunda pergunta: se a pessoa está buscando aulas online ou presencial. De acordo com a resposta que ela der nessa etapa, todo o resto da apresentação que você for fazer pode ser sim personalizado com base nisso. Pode ser não, deve ser na verdade, né? Então aqui eu acho que não ficou nenhuma dúvida sobre essa primeira pergunta aqui, né, no início da conversa. E eu vou descer aqui para a segunda pergunta, que é: quais são os seus objetivos? O que você está buscando? Como nós podemos te ajudar? Aqui onde você vai mapear aqui que o lead está buscando. E aqui, o que eu busco basicamente são 3 frentes de resposta: se é uma finalidade profissional, pessoal ou acadêmica. Quando a gente faz essas perguntas aqui, é muito comum a pessoa falar: eu estou buscando conversação. Legal, mas conversação para qual finalidade? Uma finalidade profissional? É uma conversação no ambiente profissional? É simplesmente para viagem, sim, pessoal ou acadêmico? Então é importante você ter um direcionamento, né, de qual âmbito aqui, porque tem algumas variáveis, né, como vocês estão vendo aqui, que vai abrindo dentro de cada uma desses âmbitos, certo? Então vamos lá, colocando um dos mais comuns, né, aqui, a pessoa busca
conversação mais profissional. Conversação, eu digo pelo exemplo que eu dei, né? Mas a pessoa pode ter qualquer outro objetivo profissional. Então uma pergunta quando a pessoa quer profissionalmente, uma boa pergunta para você fazer é: qual que é a sua área de atuação? Porque muitos dos nossos professores podem ter um background, né, já ter uma experiência passada com a área que o aluno atua. Por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho professores que são advogados também, então quando vem aluno advogado e um professor que já estudou direito, eu procuro fazer o direcionamento para o professor que tem conhecimento na área de atuação do objetivo do aluno também, né? Então isso é bem legal. Já teve caso de aluno que trabalha no mercado financeiro com um professor e eu tenho professor que tem habilidade no mercado de investimento, vocabulário financeiro. Então faz muito sentido entender qual que é a área de atuação do aluno, se ele tem esse objetivo profissional, porque você pode tentar buscar encaixar com um professor as aulas que tem esse background, esse vocabulário, essa vivência com a área específica, certo? E aqui vem, né? Aqui é uma frase para se falar, né? Então quando a pessoa fala, por exemplo, eu trabalho com TI. Se você tem um professor com background de TI, já pensa nele para encaixar as aulas e você pode reforçar aqui. Realmente sua área tem bastante rotina ou conteúdo em inglês. As nossas aulas agregarão bastante a você, né? Justamente para fortalecer aqui a necessidade que o aluno realmente tem, porque a gente sabe que a área dele demanda bastante inglês, então é uma frase de reforço para fazer o lead ter essa sensação de realmente eu preciso, né? É só um fortalecimento. E aqui tem outra variável. Você já utiliza o inglês profissionalmente em sua rotina? Né? Então o aluno ele vai falar, não, eu já utilizo, já falo no dia a dia, mas também é muito comum o aluno fala, o futuro aluno falar, não, eu gostaria de ir por uma área que eu vou utilizar, então a pessoa não utiliza, passará a utilizar. Então o que é legal você ressaltar aqui é que nós traremos a sua rotina para dentro da sala de aula. Por quê? Né, a IP School, como você bem sabe, né, trabalha com as aulas extremamente personalizadas, na qual a gente pode sim e deve até trazer a rotina do aluno profissional para dentro da sala de aula. Né? Então qual é o vocabulário que o aluno utiliza no dia a dia? O que ele vivencia dia a dia? É ligação? É e-mail? É reunião? É o que? Traz isso, traz esse vocabulário, pratica com o aluno. A parte, por exemplo, se ele vai fazer uma apresentação na semana que vem para o diretor dele em inglês, pratica essa apresentação com o aluno em aula, porque isso que é importante, trazer a rotina dele. Então aqui nada mais é do que se você entende como que é a rotina do aluno e já fortalece, que a gente vai trazer de fato o que ele vivencia para dentro da sala de aula. Isso daqui em termos de pitch de vendas é muito importante, porque o aluno já vai sentir que ele não vai ficar trabalhando apenas com o livro, sabe? Capítulo 1, capítulo 2, aquela característica de método tradicional. O que nós vamos fazer aqui realmente é falar, ó, você pode trazer os seus conteúdos, traz o seu vocabulário, traz a sua rotina profissional, que nós vamos personalizar isso, né? Não só a rotina profissional, a gente personaliza para todas as rotinas, né? Pessoal, acadêmica também, mas aqui é um ponto chave para se falar que o aluno considera como um grande diferencial. Fala, pô, eu posso levar para a IP School a minha rotina aqui, né? E a minha grande demanda no trabalho para conseguir trabalhar com eles, então isso vai fortalecer bastante, né? Outra coisa que aparece muito no cenário profissional é a questão da entrevista de emprego. Então o que é legal você ressaltar? Nosso profissional vai simular ser o entrevistador para lapidar as suas respostas. Um ponto muito importante que é legal deixar claro, tá? Não tentem fazer isso daqui de maneira robotizada, sabe? Como se fosse ponto a ponto. É legal, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para vocês entenderem as variáveis de resposta, as variáveis de aprofundamento que vocês podem dar em determinadas situações com o lead, né? Mas aí é importante vocês treinarem esse pitch aqui justamente para conseguir fazer de maneira mais natural. Aqui eu só estou colocando as escritas chaves para ter um mapa mental mesmo para você entender o que você vai falar, né, de maneira mais completa, né? Então realmente na questão aqui de entrevista de emprego é muito legal falar para o aluno que ele pode trazer o currículo dele, para o professor dar uma olhada no currículo dele, que também o professor vai simular ser o entrevistador para ver como o aluno está respondendo. Então, pô, aluno, não fala dessa maneira não, porque se você está usando um vocabulário mais informal para entrevista de emprego, é legal você utilizar esse vocabulário com essa diversificação o repertório de vocabulários, isso é muito legal. Então a pessoa fala, pô, que legal, eu vou conseguir de fato praticar, não vou ficar só em aula teórica falando da vida do ciclano que eu nem conheço, que é uma área que eu nem atuo. Pelo contrário, a gente vai trazer de fato o currículo do aluno e o professor fazer perguntas coerentes com o que o aluno muito provavelmente vai enfrentar na entrevista, certo? Então basicamente em termos profissional,
né, eu abordo bastante essas características aqui, tá ok? Outro âmbito que a pessoa pode ter como objetivo é um objetivo mais pessoal, né? A pessoa quer fazer uma viagem ou morar fora do país apenas para satisfação pessoal, muitas vezes é muito comum isso, para a questão de ouvir músicas, séries, livros, ver notícias, conteúdos, sites, né, em inglês, e então tem essas variáveis aqui. No quesito morar fora, tá? Viagens, morar fora, o que é legal você perguntar é: você já possui alguma viagem agendada? Se sim, para onde? Porque aqui tem outro gatilho que você como comercial pode ter. Se o aluno fala, por exemplo, eu tenho um intercâmbio, uma viagem marcada para Londres. Se você já tem um professor que tem a bagagem, que já morou em Londres, por exemplo, é um bom professor para você encaixar para o aluno também, justamente porque já tem vivência, tem dica para dar, tem várias coisas, né, de experiência no país que agregam bastante para o aluno. Então, é mais uma variável aqui possível, tá ok? Da parte acadêmico, o que é legal você entender, caso a pessoa tenha finalidade mais para universidades, né? Primeiro ponto, você busca as aulas de inglês, é para tirar uma certificação internacional? Se sim, qual certificação você está buscando, né? E aqui, se a pessoa já tem esse objetivo, por exemplo, ela fala, eu quero tirar o TOEIC. É legal você encaixar o aluno com um professor que de repente já tem o TOEIC, ou anteriormente, ou a IP School, você como gestor comercial, já aplicou o TOEIC no professor. Então é legal, se possível, encaixar com um professor que conhece a estrutura, que já passou pela certificação, né? Então dá para fazer bem bacana. E aí aqui para certificação, aqui é muito legal que nós temos duas variáveis, né? Primeiro ponto, que é legal falar, nós somos um centro preparador e também aplicador das principais certificações de proeficiência da língua inglesa, né? Então é legal desde já mostrar para o aluno, se ele tem um objetivo de tirar uma certificação específica, dependendo da certificação, e depois nós vamos falar disso com mais calma, mais para baixo, nós sim podemos falar essa parte aqui desde o início. E aqui você pode perguntar, você tem prazo para tirar a certificação? Muitas pessoas falam, eu preciso tirar a certificação daqui 6 meses, eu tenho 6 meses de prazo de estudos, então é muito importante. Por quê? E aqui, todas essas perguntas, tá? A pergunta 1, a pergunta 2 e a pergunta 3 que vai vir aqui, é importante você, quanto comercial, prestar muita atenção, memorizar, para que depois você possa anotar, né? Deixar registrado as características da pessoa, até para você poder depois passar pro professor essa prévia dessa conversa, o objetivo, a experiência que o aluno tem com o inglês, justamente para enriquecer. Então, voltando aqui, por que eu falei disso agora? Se você tem um prazo para tirar uma certificação, né, se a pessoa tem um prazo para tirar a certificação, você anota o prazo e passa para o professor também, né? Isso é muito importante. Outra coisa aqui do acadêmico que você pode utilizar é para usar no dia a dia, leitura de artigos, porque muitas pessoas só querem o inglês para tirar uma certificação para ingressar na universidade. Ou será que é para usar no dia a dia mesmo? Será que ela vai mudar de país? Será que a universidade dela já tem muito artigo que o dia a dia é em inglês? Então é legal você entender isso sim. E aqui vem aquelas variáveis, né, da rotina. Se o aluno tem uma rotina acadêmica com o inglês, você pode falar para o lead, né? Fala, você pode trazer seus conteúdos e nosso professor personaliza a aula com base neles, né? Então é muito legal para o aluno poder trazer os artigos dele para trabalhar em aula, porque é isso que ele está vivenciando, faz todo sentido, né, o aluno trazer. E também nós traremos muito conteúdo e vocabulário da área, né? Se o aluno está estudando, por exemplo, comércio exterior, o professor na personalização de aula pode trazer bastante conteúdo, bastante vídeo, bastante vocabulário da área de comércio exterior, né, justamente para fazer mais sentido essa personalização ao aluno, né? E aqui, de novo, aquela diquinha, né? Se, por exemplo, o aluno quer comércio exterior e tem um professor com comércio exterior no background, né, de experiência, você pode buscar também encaixar o aluno com esse professor. Então, assim, vocês já viram aqui várias vezes, né, que dependendo do objetivo do aluno, do que ele fala para você, você pode sim pensar o melhor professor que atende, de acordo com o que o aluno mais busca, né? E é isso. E aqui, questão dos objetivos ainda, nós podemos abrir duas perguntas aqui. Primeira pergunta é, as respostas na verdade, né, que a pessoa fala aqui eu quero inglês para praticar e manter o meu conhecimento atual, né? Porque muitas pessoas já aprenderam inglês, já moraram fora, e às vezes a pessoa só está buscando aula para manter, para não perder aquele conhecimento que ela tem. Então também é um objetivo bem cabível aqui. Outra coisa que acontece é para a pessoa aprimorar habilidades específicas, por exemplo, apenas conversação,
apenas gramática, porque tem muitas pessoas que aprenderam inglês no dia a dia, nas ruas, no intercâmbio, mas a parte mais teórica não sabe, então ela quer lapidar mais a parte estrutural, mais gramatical. Às vezes ela entrou numa empresa que está exigindo que ela escreva e-mails, e para escrever um e-mail dentro do ambiente corporativo, precisa ter um conhecimento sobre a estrutura do idioma para poder escrever corretamente, né? Então às vezes a pessoa busca habilidades específicas, né? Então é bem legal você entender o cenário total do objetivo do aluno, para que tenha uma excelente personalização aqui, tá ok? Então por enquanto nós fizemos a pergunta do por onde nos conheceu, e você fez esses aprofundamentos, e também sobre o objetivo, e você aprofunda de acordo com o que a pessoa está buscando, tá? Então vamos para a terceira e última pergunta da primeira etapa, que é: como você avalia o seu conhecimento atual com o idioma? Né? Então uma pergunta que você pode fazer é: numa percepção entre os níveis básico, intermediário e avançado, quais desses você avalia que melhor se enquadram? Onde você se localiza ali? Né? Se a pessoa não entendeu ainda, você pode falar: entre as habilidades de fala, audição, leitura e escrita, quais você tem mais facilidade e quais você tem mais dificuldade, né? Justamente para você ter essa percepção. Aqui é simplesmente para vocês terem uma percepção de como a pessoa se avalia para passar para o professor, né? Para o professor entender, até se a pessoa agendar uma aula demonstrativa, se a pessoa fala: olha, eu já tenho conhecimento, um upper inter, eu já estou com um pezinho no avançado. Né, você já passa essa informação para o professor, porque na preparação da AD, o professor já vai mais assertivo, entendendo que ele vai esperar em termos de nível do aluno, né, para ter uma personalização bem bacana aí. Aqui, o que é legal reforçar nessa pergunta, né? A IP School ela não separa em níveis básicos, intermediário e avançado, como você bem sabe. Aqui apenas para você ter uma percepção do aluno, depois você pode reforçar com ele, que fala: não, na verdade a gente não trabalha com essa questão de livros ou níveis, né, básico, intermediário e avançado. A gente vai trabalhar, vai montar um plano de estudos bem personalizado dentro de algumas características. Isso daí você vai explicar dentro da metodologia que vai vir logo a seguir, né? Mas é bem importante aqui só ter essa percepção. Outra coisa aqui que você pode perguntar é: quais são suas experiências anteriores com o idioma? Né? Você já fez aulas anteriormente? Se sim, onde? Como foi sua experiência nesse outro local que você fez aulas, né? Por quê? Conhecendo os concorrentes, você saberá como apresentar, ressaltando os nossos diferenciais, né? Muitas pessoas já falam: pô, estudei em tal escola, né? E como eu já fiz bastante pesquisa de mercado, de concorrência, eu sei como eles trabalham. Então eu consigo, pegando os pontos fracos do concorrente, eu consigo ressaltar meus pontos fortes, né? O ponto forte da IP School, e a pessoa fala: não, realmente a IP School tem pontos de diferenciais. Então fica a primeira dica para você do comercial: se você não fez uma análise de pelo menos 6 concorrentes aí na sua região, faça imediatamente, conhecendo os principais concorrentes, que tem a nossa metodologia de ensino padrão, né? A nossa metodologia não, perdão, a nossa estrutura de trabalho, mais ou menos inglês, mas voltado muitas vezes para adulto, né? Ir para uma escola que foge completamente da nossa proposta, às vezes não precisa nem perder muito tempo. Claro que se você tiver, é super válido você conhecer o máximo de concorrentes possíveis, mas pelo menos seleciona os 6 principais concorrentes em termos a pessoa não vai fechar com a gente porque pode fechar com tal escola, porque a pessoa, dentro da percepção dela, ela acredita que é similar ou a outra até melhor. Então é importante fazer essas análises, tá? Então ressaltem sempre os pontos fortes da IP School aqui. Outra coisa aqui: como são as suas experiências aqui? Vem a pergunta se já viajou ou morou fora do país. É legal, né? Porque muitas vezes um aluno fala: não, já morei fora por 2 anos. Então quer dizer, você como comercial já sabe que o aluno tem uma boa vivência com o idioma. É legal você passar essa informação para o professor. Então basicamente, na etapa 1 é isso, é entender por onde nos conheceu, trabalhar as variáveis, aprofundar bem o objetivo já para mapear e tentar selecionar um professor aqui mentalmente nessa etapa, né? Trabalhar bem o objetivo, e também a questão de como que a pessoa se avalia dentro do conhecimento, se já tem alguma experiência. Então é bem legal aqui essas informações iniciais, tá? Lembrando, tudo isso que a pessoa falou, memoriza, presta muita atenção, porque a partir de agora, toda a apresentação que for feita, você vai personalizar para dentro do que a pessoa busca. Por exemplo, se o objetivo da pessoa aqui é profissional, daqui para frente apresentando a metodologia, dando exemplos, é só foco profissional. Não adianta a pessoa falar: olha, eu quero fazer diversas apresentações em inglês aqui na minha empresa,
E aí chega quando você for apresentar a metodologia, você fala, não, mas você vai fazer uma viagem com a sua família incrível. Não adianta. Você tem que focar em exemplos de como a metodologia vai ajudar para dentro do objetivo que a pessoa tem. Se é profissional, foque em profissional. Se é pessoal, viagens, foque nisso. E assim segue. Se a pessoa, e é muito comum a pessoa ter diversos objetivos, né? Você pode citar diversos exemplos, porque a pessoa quer inglês de maneira geral, né? Que nós chamamos de inglês geral mesmo, né? General English, né? Então, tanto profissional quanto pessoal, você pode personalizar bastante aqui diversos exemplos, certo? Então vamos lá, segunda etapa da metodologia. Uma vez feito o mapeamento acima, nós vamos para a parte da metodologia IP School. E aqui eu começo fazendo uma introdução ao padrão da IP School. Então o que eu falo? Eu falo, a IP School é uma escola individualizada, a IP School é uma escola especializada na individualidade dos nossos alunos. Nós colocaremos um profissional especialista dedicado para o seu desenvolvimento. Esses dois pontos, né, que eu apresentei acima e os que eu apresentarei na sequência, nos fizeram ser a escola melhor avaliada da região, 5 estrelas em todos os comentários no Google. Então, quando você faz essa introdução para a pessoa que nós somos especializados na individualidade dos nossos alunos e que a gente vai colocar um profissional especialista dedicado para ela, a pessoa já tem uma percepção de muita customização, já dá uma outra perspectiva para o resto da apresentação. E a gente ressalta aqui que é por isso que nós somos, por essas e outras, né, que nós somos 5 estrelas no Google. Então, para começar a apresentar a metodologia, eu até coloquei esse quadrinho aqui justamente porque esse daqui é o mapa mental que você vai precisar construir na cabeça do lead. Porque principalmente se for uma ligação telefônica, né, a pessoa não está vendo o que você está vendo. Né? Então é legal você ter isso em mente para tentar, ao longo da sua explicação, tentar criar exatamente esse desenho na mente do lead, para ele entender qual que é o passo a passo aqui. Isso tudo aqui tem que estar muito bem detalhado para baixo, que eu vou mostrar para vocês, mas só explicando aqui. Primeiro ponto que nós fazemos, então, quando o aluno se matricula, é o mapeamento do objetivo, mapeamento da proficiência e o mapeamento do perfil. Com a combinação desses 3 resultados iniciais, aí sim a gente pode desenvolver um plano de estudos completamente personalizado para que o aluno está buscando, certo? Quando o plano de estudos está desenvolvido pensando nesses 3 pilares aqui em cima, aí sim a nossa metodologia entra como um poder agregador aqui do plano de estudos personalizado. O Natural Approach, o método fonético, o suporte gramatical personalizado para o plano de estudos que foi desenvolvido para um aluno, certo? Então, o que é legal? Vocês podem ver que os pontos estão interconectados aqui. Por quê? Se o aluno está estudando com a gente há 6 meses e depois de 6 meses o objetivo do aluno muda, só do objetivo dele ter mudado, ele vem para cá e ele influencia o plano de estudos. O professor começa a dar um outro norte de desenvolvimento para o aluno porque o objetivo mudou. Uma vez mudou o objetivo, mudou o plano de estudos, a estratégia, naturalmente a nossa metodologia vai também se adaptar a esse plano de estudo central. Então todos esses pontos aqui alimentam a todo momento, né, o plano de estudos do aluno, como que ele vai seguir, tá ok? Então é esse mapa mental que precisa ser criado na mente do lead. Então vamos lá, agora eu vou detalhar cada um desses pontos e como eu apresento, tá ok? Então eu reforço, para apresentar a metodologia, personalize a sua fala em cada um dos itens demonstrando como nossa metodologia se aplica para solucionar a dor do lead, levando em consideração todos os pontos mapeados na etapa 1. Lembre-se, não vendemos aulas de inglês, vendemos a realização de um objetivo ou sonho que não tem preço. Elevamos nossos alunos a outro patamar e é isso que precisa ser ressaltado na apresentação. Tá ok? Então, se você, na etapa 1, que você estava sondando com o lead o que ele estava buscando, conseguiu levantar as dores dele, né? O que você vai fazer daqui para frente? Tudo que você for personalizar apresentando a metodologia você tem essa dor? Eu resolvo essa dor. Você não vai passar mais por isso. Então nunca falando das aulas de inglês, é como que a nossa metodologia, através das aulas, vai resolver o problema do lead. Como que as nossas aulas podem fazer com que o aluno consiga atingir um objetivo no menor tempo, consiga ter uma promoção e por aí vai, né? É claro que nós da área comercial jamais podemos prometer que o aluno vai ter uma promoção. Não, nós podemos garantir que o nosso 100% em termos de qualidade e comprometimento com o objetivo do aluno, através da nossa metodologia personalizada, aí sim aí sim nós garantimos que nós vamos dar todo o suporte.
Mas a questão da promoção vai muito também da realização que o próprio aluno faz. Então a gente não promete nada, mas aqui é sempre focando a apresentação dentro da dor do lead, tá ok? Então vamos lá. Agora que vocês já entenderam isso, eu vou começar falando uma introdução à nossa metodologia. Primeiro ponto, o que você pode falar? O que será apresentado a partir de agora, entenda da perspectiva do professor. Antes de iniciar o seu desenvolvimento e tacar diversos conteúdos desde a primeira aula, nós vamos fazer 3 mapeamentos para conhecer você em alguns âmbitos. E aí, aqui inicia, né? Aqui nós estamos falando que nós vamos fazer 3 mapeamentos, que são esses 3 mapeamentos aqui em cima, certo? E aqui eu vou começar a falar sobre eles. E por que eu falo que a partir de agora, né, entenda como a perspectiva do professor? Para não ficar tão repetitivo. Lembra que a pessoa já falou o objetivo dela, que você já perguntou qual que é o objetivo, qual que é a proficiência dela, só que você inicialmente na etapa 1, você mapeou para finalidades comerciais. Aqui, a partir de agora, a pessoa já tem que virar o mindset dela, que você está explicando como que é a rotina do professor em aula com o aluno. Então muda a perspectiva, porque o professor ele aprofunda muitas coisas, mais do que a área comercial, aprofunda, certo? Então, nessa etapa 2, nós vamos falar mais da parte do professor, tá ok? Então vamos lá, descendo aqui um pouquinho agora das 3 variáveis, os 3 mapeamentos, certo? Mapeamento do objetivo, proficiência e perfil. Vamos começar pelo primeiro aqui. Então, falar, o primeiro mapeamento que nós vamos fazer com você é o mapeamento do seu objetivo. Nessa etapa, o professor irá aprofundar e detalhar exatamente onde você quer chegar, justamente para planejar como as aulas serão personalizadas, trazendo apenas tópicos relevantes, certo? Então aqui a gente já fala que o professor vai aprofundar mais do que o comercial aprofundou para detalhar exatamente onde o aluno quer chegar. Então o aluno sabe que ele vai passar por isso aqui. O segundo mapeamento é o mapeamento da proficiência. Nessa etapa, o professor iniciará uma análise do seu conhecimento atual para entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, certo? Então lembra que lá em cima a gente perguntou o conhecimento, como que o aluno se avalia com o conhecimento do inglês? O aluno entre básico, intermediário e avançado? É aqui que já descaracteriza que a gente não trabalha com esse método. Aqui a gente vai entender quais são os pontos fortes e pontos de melhoria do aluno. Cada pessoa vai ter um ponto forte, um ponto de melhoria, vai desenvolver melhor uma habilidade específica da língua inglesa, outras pessoas vão desenvolver melhor outras habilidades da língua inglesa. Então a gente consegue trabalhar bem. Para os pontos fortes, o que o professor vai fazer vai utilizar os pontos fortes que o aluno tem com o inglês para potencializar o desenvolvimento. Simples assim. Já os pontos de melhoria, com base no objetivo, certo? O professor priorizará esses tópicos nas primeiras aulas, fazendo uma espécie de revisão para relembrar, reforçar este conteúdo, deixando você mais confiante e confortável para avançar para conteúdos mais complexos. Então, uma vez o professor identificando quais são os pontos de melhoria do aluno com base no objetivo dele, né, se o aluno tem um objetivo profissional e ele tem um ponto de melhoria que ele está usando muito vocabulário informal e precisa trabalhar mais o formal, o que o professor pode fazer? Ele pode priorizar, trabalhar esses tópicos desde a primeira aula, para fazer uma espécie de revisão, para poder reaquecer o aluno. Então, basicamente, os pontos de melhoria com base no objetivo, o professor vai fazer uma revisão nas primeiras aulas para o aluno se sentir mais confiante e confortável em avançar aqui, tá ok? E o terceiro e último mapeamento, e esse daqui, né, é o principal que nos dá o título de especialistas na individualidade dos nossos alunos, é que a questão do mapeamento do perfil. Por quê? Todas as pessoas possuem perfis diferentes. A forma como você aprende com mais facilidade pode ser diferente da forma como eu aprendo, certo? Então você pode ter um aluno que tem uma abordagem que ele aprende super bem, só que se utilizar essa mesma abordagem com outro aluno, ele pode ir mal, porque ele é uma pessoa diferente, ele tem um perfil de aprendizado diferente. Então o que nós fizemos aqui para sermos especialistas na individualidade dos nossos alunos? Nós trouxemos para a nossa metodologia uma das vertentes da programação neurolinguística, da PNL, que é o sistema representacional. E aí você pode perguntar para o lead, você já ouviu falar? Muitas pessoas não conhecem PNL, sistema representacional. Algumas pessoas sim, mas o que você pode colocar aqui em resumo? Em resumo, PNL é um estudo científico que estuda o comportamento humano e programação mental, né? Então tudo naquilo que o aluno tem de crenças poderosas, crenças limitantes, tudo isso é trabalhado na programação mental dele, como ele é programado. E o sistema representacional, né, é uma
das vertentes do estudo da programação neurolinguística, que basicamente é um quadrante que aponta a característica de como as pessoas percebem o mundo e como aprende e absorve conteúdos, se a pessoa é mais visual, auditiva, sinestésica ou digital. O sistema representacional, basicamente, né, é realmente isso, é de fora para dentro, ou seja, como que uma pessoa ela vê um conteúdo externo e como que ela absorve isso para dentro dela, né? Então, se a pessoa é mais visual, auditivo, sinestésico ou digital, dentro da PNL você tem formas de trabalhar. Então, se você sabe que o seu aluno ele tem uma característica predominante mais visual, o professor a maneira como o professor vai levar o conteúdo para ele é completamente voltada para uma característica de pessoa visual. O aluno ele vai ter mais satisfação, ele vai conseguir aprender com mais facilidade. Então é exatamente esse nível de personalização. O treinamento de metodologia, sistema representacional, também está devidamente inserido no manual pedagógico, que é para o professor entender como que de fato ele vai personalizar isso daqui, tá bom? Mas para a parte comercial é importante você saber explicar o que é PNL, e o que é sistema representacional e o que isso influencia na questão do perfil de aprendizado, tá ok? E o terceiro ponto do mapeamento do perfil que você pode falar é: conhecendo a tendência do seu sistema representacional predominante, ou seja, se o predominante é visual, auditivo, sinestésico ou digital, né, o professor terá um direcionamento de como personalizar a didática exclusivamente para você. Logo, a didática que o professor utilizará em aula pode ser diferente de didática, né, para um outro aluno, pois são pessoas diferentes e perfis diferentes. Então aqui você já construiu o mapa mental dessa etapa de cima: objetivo, proficiência e perfil. Essas três combinações de informação nos dão o plano de estudos que o professor vai personalizar ao aluno, certo? Então eu explico exatamente isso daqui para o aluno. Vamos lá, seguindo aqui. Explicou isso daqui? Conclusão dos mapeamentos. Com os 3 mapeamentos concluídos, nosso especialista irá desenvolver um plano de estudos completamente personalizado e pensado exclusivamente para você. Eu dei algumas sublinhadas aqui para vocês verem, porque são palavras poderosas que a pessoa vai falar, vai entender a importância, vai dar peso para o contexto aqui, certo? E aqui que você pode falar: repare que até o momento apenas aprofundamos nosso conhecimento sobre você para elaborarmos o seu plano de estudos. Os mapeamentos são iniciados através do preenchimento do Student Profile e você pede para a pessoa dedicar uns 15 minutinhos para a leitura e para ela responder também. Aqui você pode, porque muitas pessoas em apresentação, elas perguntam: mas como é que você faz esse mapeamento do objetivo, do meu perfil? Aí você pode falar que é através do Student Profile, que é um formulário que tem diversas perguntas, incluindo os testes do sistema representacional, justamente para que com as respostas a gente já tenha. E também no Student Profile já tem a questão da pergunta para o aluno dissertar, né, escrever um textinho sobre o objetivo dele. A ideia, reforço, é que o professor tenha acesso, o fluxo o aluno faz a matrícula, preenche o formulário do Student Profile e o professor lê essas respostas que o aluno fez antes mesmo da primeira aula. A ideia é que o professor já conheça. Isso é muito legal, essa questão do Student Profile, porque os professores falam muito: olha, quando o aluno preenche certinho, parece que eu já conheço o aluno há uns 2 anos. Porque são diversas perguntas que aprofundam e para o professor isso enriquece muito desde a primeira aula, né? Então você explica esses pontos aqui. Então, no final, pergunte se ficou alguma dúvida. Em seguida, pergunte o que ele está achando, né? Porque aqui a gente só trabalhou, gente, com essa etapa aqui de cima. A gente só explicou essa parte aqui de cima. Explicou isso daqui, mostrou como o plano de estudos é desenvolvido, pergunta se a pessoa tem alguma dúvida, pergunta o que ela está achando até aqui. Depois que você explica essa questão do perfil certinho, sistema representacional, para uma pessoa principalmente que não conhece, ou quem conhece vai falar: nossa, que legal que vocês trabalham com isso, é um grande diferencial. A pessoa já vai ficar encantada no nosso método aqui. Beleza? Então, partindo aqui para a segunda etapa, que é aquela parte de baixo aqui, falando da nossa metodologia, né? Então vamos lá, explicando a metodologia e PISCO na prática. Uma vez que o plano de estudos está devidamente desenvolvido, nós temos um conceito chamado Natural Approach, certo? Que na tradução é uma abordagem natural, certo? Naturalmente as pessoas desenvolvem o domínio de uma língua pela fonética, ou seja, o fluxo fonético primeiro ponto, expansão da compreensão auditiva; segundo ponto, a etapa aqui, raciocínio e assimilação; e a terceira etapa do fluxo fonético é a parte de fala, pronúncia, naturalidade e ritmo, né?
Depois a gente vai falar mais em detalhes do método fonético sobre isso daqui, a gente vai aprofundar, tá? Isso não precisa falar para o lead, mas é só um adendo aqui que eu coloquei para vocês. Então, recapitulando aqui, como que eu faço essa apresentação, tá? Então vamos lá, nós temos um conceito chamado Natural Approach, que na tradução é uma abordagem natural. Naturalmente, as pessoas desenvolvem o domínio de uma língua pela fonética, e o fluxo fonético é, primeiro ponto, expansão da compreensão auditiva, a segunda etapa, a parte do raciocínio e assimilação, e a terceira e última etapa, aí sim, é a parte de fala, pronúncia, naturalidade e ritmo. Por exemplo, esse é o mesmo caso que uma criança que está aprendendo a sua língua nativa, ou um adulto que muda de país, em um ano que ele está vivenciando nesse país, ele vai aprender a falar naturalmente porque ele está nessa imersão de ouvir, etapa 1, e falar, etapa 3, ele está nesse fluxo e naturalmente isso desenvolve. Então uma abordagem natural ela é bem voltada para isso. E também, naturalmente, as pessoas aprendem melhor quando a gente traz a rotina e a realidade dela para dentro da sala de aula. Então isso é muito legal, porque se a maneira natural da pessoa é desenvolver pela fonética, nada melhor do que desenvolver pela fonética trazendo a rotina e a realidade da pessoa para dentro da sala de aula. Seja, de novo, uma rotina pessoal, uma rotina profissional que ela tenha, traga, porque vai ficar cada vez mais natural o desenvolvimento dela. E aqui você pode mencionar como o professor trará a rotina do aluno de acordo com os mapeamentos realizados na etapa 1. Então na etapa 1 que eu digo é realmente a questão lá das 3 primeiras perguntas para que você está conhecendo. Então, por exemplo, a pessoa falou na pergunta inicial que o objetivo dela é profissional, certo? Então vamos lá. Aqui que você pode falar para um lead. Se você precisar elaborar uma apresentação em PowerPoint e depois apresentá-la ao diretor da sua empresa em inglês, nosso especialista te guia trazendo exatamente os conteúdos que você utiliza na sua rotina, te preparando ao que você já vivencia ou vai vivenciar. Então é bem legal falar dessa questão de desenvolver naturalmente pela rotina do aluno e já dar um exemplo prático de como funciona. Então se a pessoa tem um objetivo de entrevista de emprego, já fala aqui, o nosso especialista pode estudar o seu currículo, trabalhar com você exatamente o que você vai vivenciar, porque a pessoa vê muito valor agregado aqui. Certo? Então essa é a parte que eu falo sobre a apresentação do Natural Approach, abordagem natural. Quando eu passo aqui para a parte o centro da nossa metodologia, o método fonético, o que eu falo? Trabalhamos muito forte em 2 vertentes da fonética que potencializam o seu aprendizado. Qual que é a primeira vertente? Correção de pronúncia. Correção de pronúncia, seja de uma letra, de uma palavra ou de um contexto, e também da quebra de vícios. O outro ponto que nós temos uma vertente muito forte é a correção de naturalidade, utilizar os linking sounds, o ritmo de fala correto, para que a pessoa não fale de uma maneira lenta, de uma maneira robotizada. Os linking sounds nada mais é do que as técnicas que tem quando você está falando de maneira natural, que você junta o som fonético de uma palavra na outra. Então ao invés de você ficar falando robotizado palavra por palavra, você consegue se tornar mais natural quando você junta o som de uma palavra na outra e flui muito melhor. Então tem essa característica aqui que você pode ressaltar. Tanto a parte 1 quanto 2, o que é legal? Trabalhando essas 2 vertentes, consequentemente, expandimos também a sua compreensão auditiva, que é a primeira etapa do fluxo fonético. E é muito interessante porque muitas pessoas que elas pensam em falar, eu quero pronunciar melhor, eu quero ser mais natural, as pessoas pensam que isso está ligado diretamente apenas à terceira etapa, que é a parte dela falar, dela pronunciar, dela ter a naturalidade e ritmo correto. Só que na verdade, quando o professor faz com que o aluno consiga memorizar a pronúncia certa, a naturalidade certa para falar determinada palavra, contexto, naturalmente a pessoa memorizou, então quando ela começar a ouvir, ela vai ouvir certo, porque o professor já corrigiu. Isso daqui também é questão de quebra de vício, É natural quando a pessoa está aprendendo um outro idioma, que ela puxa a pronúncia desse novo idioma que ela está aprendendo com base no idioma nativo dela. Então o professor precisa quebrar vícios, e quando quebra vícios a pessoa memoriza. Lógico que o aluno vai falar corretamente, vai ter uma boa pronúncia e uma boa naturalidade, mas também ele vai passar a ouvir melhor. Então, corrigindo a pronúncia e naturalidade, a gente trabalha com todo o fluxo fonético automaticamente, Então isso é bem legal para desenvolver. Por exemplo, linking sounds aqui, até dando um exemplo, o que acontece para não falar de maneira lenta ou robotizada, até no português acontece, onde você vai? Quando a gente pergunta para a pessoa onde vai, a gente não fala
onde você vai. A gente não fala robotizado, nós falamos, onde você vai? É normal falar, a gente falou onde se, a gente juntou o som de uma palavra na outra. E isso no inglês acontece a mesma coisa. E por isso é importante compartilhar essas naturalidades, para a pessoa ter um ritmo, porque um nativo da língua inglesa, aqui está em português, mas vai utilizar o mesmo exemplo. E um bom exemplo para você trabalhar aqui é no manual pedagógico, tem um vídeo do Márcio explicando sobre a questão da música da Frozen. A música da Frozen, a Let It Go, ela tem muitos linking sounds, ela tem muito poder fonético, lógico, todas as músicas têm, mas aqui já nós temos uma aula inteira da música da Frozen que dá para ser trabalhada, né? Então, esse aqui é um bom exemplo, né, para citar para a pessoa. O que eu sugiro você do comercial? Depois assista esse vídeo aqui que o Márcio gravou a respeito da Frozen e você entenda o que o Márcio está explicando lá, para que de repente você pode, não é para você dar uma aula para a pessoa, mas para você citar exemplos. Por exemplo, o exemplo aqui do Onde Você Vai, citar alguns trechos da música da Frozen. É legal você entender isso daqui e mostrar, né? Bem bacana mesmo. O método fonético também, quando a gente tem a combinação das duas técnicas, potencializam a fluência. O aluno aprende a ouvir melhor e, consequentemente, a falar melhor, né? Que eu já tinha explicado anteriormente aqui para vocês, mas isso é o que eu falo da parte fonética, correção de pronúncia e naturalidade, tá ok? Então vamos lá. Terceira e última etapa, mas não menos importante, é a questão do suporte gramatical, né? E você pode falar que a gramática e estrutura é extremamente importante e nós também desenvolvemos esse item, pois sem certos conhecimentos você não conseguirá nem estruturar mentalmente uma frase para você falar. Como que você vai construir uma frase se você não conhece a estrutura de um idioma, né, corretamente? Principalmente para alunos que têm finalidades profissionais, finalidades acadêmicas, que são objetivos mais formais, ele precisa ter um conhecimento mais aguçado da estrutura do idioma, comparado a uma pessoa que só quer falar inglês para uma viagem, para ir para Disney, por exemplo. Né, são diferentes, então o professor também precisa dar um carinho estrutural diferente de acordo com o objetivo que o aluno tenha, né? Então aqui, o que eu sempre falo, né? Qual que é um grande diferencial aqui da metodologia da IP School? É que na mesma aula em que o professor selecionou um tema gramatical, estrutural como o tema principal da aula, é uma aula que está ocorrendo em inglês, gerando naturalmente a conversação, a correção de pronúncia e naturalidade. Ou seja, as 4 habilidades da língua são desenvolvidas na mesma aula, né? Então, um professor está desenvolvendo um ponto gramatical com o aluno, é uma aula que está acontecendo em inglês, está trabalhando pronúncia, está trabalhando naturalidade, pode trabalhar escrita. Então as habilidades, as 4 habilidades da língua inglesa são desenvolvidas na mesma aula. Então isso daqui é muito interessante para se reforçar, né? E aqui, pronto, aqui está basicamente a explicação da metodologia IP School. O que eu terminei aqui de explicar foi exatamente isso. Eu construí esse mapa mental aqui na mente do lead, tá ok? Depois que vocês terminaram de explicar toda essa parte aqui dos mapeamentos e da metodologia, pergunte se ficou alguma dúvida. Em seguida, pergunte o que o lead está achando, né? Aqui é que você vai perguntar da parte de aulas, como o professor conduz as aulas, ficou com alguma dúvida? E aí você vai conseguir mapear com o aluno realmente se ele tem alguma dúvida, sana todas as dúvidas, né, certinho, e assim segue. Então vamos lá. Sobre materiais de aula e ainda dentro da parte de metodologia, isso aqui é bem importante deixar claro na apresentação comercial, tá? Primeiro ponto, nós não utilizamos livros, né? Por que nós não utilizamos livros? O que você vai falar para o lead lembra que a aula é personalizada para o seu plano de estudos, que foi pensado no seu objetivo, proficiência e perfil? Qualquer livro já escrito não foi pensado em você especificamente. Quem escreveu não conhece o seu objetivo, proficiência e principalmente o seu perfil. Seria algo muito genérico se a gente pegasse e trouxesse um livro para desenvolver o aluno, né? O que nós fazemos é personalizar de fato os conteúdos que são realmente relevantes para você, né? E aí você vem para a segunda parte. Temos sim, porque as pessoas falam, vocês não trabalham com livros, então vocês não têm material? Temos materiais sim, nós temos uma base de materiais online, onde o professor tem acesso para selecionar o melhor material estratégico para o seu plano de desenvolvimento, pensando, né, no seu plano de estudo certinho, né? Então é bem legal. E aí você compartilha, nós temos o material online que o professor seleciona de maneira estratégica e que todo o material da escola é utilizado e compartilhado gratuitamente. Reforço gratuito, porque muitas escolas concorrentes cobram caríssimos em materiais. Casos da escola cobrar até R$3.000 por material,
né? Então é algo fora do comum até, né? Então é legal você ressaltar que os materiais é compartilhado gratuitamente. E a terceira variável, né, que você vai agora explicar a vantagem, né, de não termos livros e ter essa estratégia que nós temos, é economia financeira. O aluno não vai gastar com o material, certo? E também o dinamismo em aula. Por quê? Lembra que trazemos a sua rotina para dentro da sala de aula? Pois bem, nós não ficamos presos aos materiais, apenas aos materiais da escola. Você poderá trazer os materiais que você utiliza no dia a dia para que o professor possa personalizar a aula, seja materiais, profissionais, pessoais ou acadêmicos, entendeu? Então quer dizer, o professor, dentro do que o aluno tem como material, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é tão personalizado ao que o aluno busca, que nós tínhamos um aluno aqui na unidade que ele é músico, ele toca nos bares, né, de São Paulo, e o objetivo dele era simplesmente fazer aula para melhorar a pronúncia dele das letras. Então quer dizer, quem trazia o material para aula, as letras, as músicas, era ele, né? Então o aluno mesmo trazia material, né, para desenvolver. Então independente do objetivo que o aluno tenha, a gente pode trabalhar e os materiais do aluno. Então isso enriquece muito, tá ok? Então vamos lá. E aí, ponto, explicou essa questão de material, pronto, já sanou a dúvida da pessoa. E aí você vai, informe que da parte da metodologia, eram essas informações que você gostaria de ter compartilhado para ampliar a percepção do lead sobre como nós iremos desenvolvê-lo. Em seguida, pergunte se ficou com alguma dúvida a respeito de como as aulas são conduzidas pelo professor e sobre as aulas no dia a dia, que é o que eu já tinha instruído fazer anteriormente, mas pode fazer depois que explicar o material. Até é legal fazer depois dessa etapa aqui mesmo. Se a pessoa não tiver dúvidas, informe que ela irá avançar o tema e que você irá avançar o tema e que você vai falar um pouquinho sobre o combo IP School, mais benefícios que a aluno IP School tem e diferenciais. Tá ok? Então só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Avançou? Sanou todas as dúvidas. Vamos falar aqui da etapa 3. Então, só para recapitular. Etapa 1, conhecendo o lead, né? Aquelas perguntas de início de conversa. Etapa 2, explicar a metodologia. E agora vamos para a etapa 3, o combo IP School, os benefícios e diferenciais, né? Aqui o que é muito legal, porque muito provavelmente nessa etapa você já encantou o lead. O lead já falou, meu, a metodologia da IP School é algo que eu busco para minha vida. Só que aqui você vai fortalecer, né? Então informe que ao contratar a IP School, o aluno não terá apenas as aulas conforme ele estava buscando inicialmente, mas sim um combo da experiência IP School. Né? E o que é esse combo da experiência IP School? Primeiro ponto, as aulas particulares utilizando a metodologia já explicada anteriormente. Agenda personalizável, né? O aluno consegue personalizar a agenda aí, depois vocês vão... Tem um tópico aqui para falar especificamente de agenda, né? Mas você pode falar... O aluno para as aulas online, ele pode optar, né, dentro se ele quer ou não ter as aulas gravadas, mas se ele quiser pode ser gravada pelo Google Meet, que é a plataforma oficial da IP School. Ele também pode ter acesso a esse conteúdo, né? E aqui que eu falo muito legal, que é a questão de gravação de aulas, né? O aluno ele pode, primeiro benefício da gravação de aula, principalmente para o aluno que faz uma carga horária baixa ou que ele tem uma dificuldade de absorção de conteúdo, né? Ele demora para absorver mesmo. Imagina que o aluno faz 1 hora de aula por semana, certo? E aí ele fez uma aula hoje, amanhã ele esqueceu o que o professor falou. Se a aula é gravada, ele simplesmente acessa a gravação para ir melhor preparado para a próxima aula. Ou seja, a próxima aula já vai ter um ritmo mais acelerado, né? Agora, se o aluno não tem a aula gravada, né, o que vai acontecer? Ele vai acabar precisando pegar tempo da próxima aula, uns 15 minutinhos que seja, para relembrar o conteúdo que o professor já explicou. Ou seja, o desenvolvimento fica muito mais picado, as aulas ficam menos aproveitadas, né? Então a gravação de aula realmente potencializa muito o ritmo de desenvolvimento do aluno para ele poder reassistir a sua aula. Já para aulas em grupo, o benefício das aulas gravadas é que sempre tem uma pessoa do grupo que acaba faltando, né? Um tem reunião, aí outro precisa se ausentar mesmo da aula, outro esqueceu. Então sempre tem, em caso de grupo, um que falta, né? E para que não gere desmotivação dessa pessoa que falta, o que é realmente importante ter é, por exemplo, o grupo fez aula, tem um grupo de 4 pessoas. 3 fizeram aula, quem faltou assiste a gravação da aula, ele não fica para trás, ele consegue aprender. Logo, o grupo consegue desenvolver melhor, porque se uma pessoa começa a perder muita aula e não tem como refazer isso depois, né? O aluno ele começa a se desmotivar, porque ele está para trás, ele pede cancelamento. Aí outra pessoa do grupo fica desmotivada porque um cancelou, e aí também pede cancelamento. Acaba que a consequência é
todo o grupo inteiro pedir cancelamento, então não é legal. Então reforça bem essa questão da aula gravada aqui, se o aluno quiser, reforça, isso é opcional, tem no contrato certinho, mas é o benefício disso daqui, porque isso daqui é sim um grande diferencial para as aulas online. É até um incentivo, né? Se a unidade tem uma estratégia de direcionar mais alunos online ao invés de presencial, reforça bem esse item, porque é um pitch de convencimento, entre aspas, aqui muito forte, né? Então, se vocês vendem bem isso daqui, gente, vocês têm uma conversão de vendas muito grande. Seguindo aqui então, o que faz parte do Combo IP School? Os grupos de conversação, né? O aluno acha que ele vai contratar só a IP School na parte de aulas, né? Mas ele também tem grupo de conversação, né? E aí vai do gestor da unidade, né, marcar com seus alunos ou juntar os alunos de algumas unidades para fazer grupo de conversação entre eles, né? Mas é legal fazer grupos de conversação todas as semanas, né? Para fazer, porque aí você fala, imagina que o aluno ele só está contratando 1 hora de aula por semana. Relativamente para muitas pessoas avaliam sendo pouco, né? Com o grupo de conversação, se a pessoa contrata uma, ela pode ter 2 horas em algumas semanas, sem pagar nada mais por isso. Então isso é um grande diferencial. Outro ponto aqui, materiais gratuitos, né? O aluno não paga, isso faz parte do Combo IP School. E também lista de transmissão, né? Algumas unidades adotam como padrão criar uma lista de transmissão, uma outra lista, né? Não uma de todos os alunos, uma opcional para os alunos que querem participar ou não, receberem dicas, né? Então o administrativo pode toda manhã entrar num site em inglês, pegar uma dica. Isso daí também tem no manual administrativo esse procedimento, como fazer. No manual de mensagens padrão também tem até um print de como que pode ser um exemplo dessas mensagens aqui, de dicas, né, que podem ser dicas de sites, podem ser dicas de notícias que estão saindo atualmente em inglês, podem ser dicas que o Instagram da escola publicou. Enfim, uma gama vasta aqui. Então quer dizer, o Combo IP School, o aluno não está contratando suas aulas, ele tem todo esse benefício aqui envolvido, que é o que faz com que nós sejamos a escola 5 estrelas do Google, né? Essa daqui é a nossa IP Experience, né? Então é bem legal, certo? Então esse é o Combo IP School que você pode ressaltar que a pessoa tem quando entra na escola. Agora, outro benefício também, que eu coloquei até a parte porque ele tem bastante detalhe, é que nós somos um centro preparador e aplicador do TOEIC e do TOEFL. Nessa etapa, se você já mapeou que a pessoa não tem o objetivo de certificação, não aprofunda tanto, apenas informa para ela. É importante deixar ciente, fala, no futuro, se você tivesse objetivo, nós somos um centro preparador e aplicador das principais certificações de proficiência da língua inglesa, o TOEIC, o TOEFL, né? Então isso é bem legal. No caso da preparação, nós preparamos para TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL General Primary, IELTS e Cambridge, né? Tem essas certificações aqui, né? E aí entra um ponto, recomendamos fortemente aderir à plataforma do parceiro, né? Porque baixíssimo investimento, acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, conteúdo explicativo, exercícios com correção simultânea, ou seja, se o aluno está no preparatório pela plataforma da Up Language, né? O aluno fez um exercício e ele errou, a plataforma mostra que ele errou e o porquê que ele errou, né? Então o aluno acaba aprendendo com os erros e também tem simulados incluídos, né? Então para quem quer preparar para uma dessas certificações, eu oriento a fazer a adesão da plataforma da Up Language. E aí fica a critério, porque ela tem um custo, né? Ela tem aqui, não é nem custo, é investimento, que a plataforma é muito boa, mas o gestor da IP School pode ter como opcional repassar esse custo para o lead ou absorver esse custo internamente, uma vez que a IP School é um centro preparador. O único ponto é que, como essa plataforma ela é muito rica em conteúdo, a estratégia dela é muito legal, a gente recomenda fortemente a ter a plataforma. Por quê? O aluno compartilha o acesso dele com o professor, então tanto as aulas de preparação que o professor faz, bem como as tarefas que o professor vai passar para o aluno fazer em casa, já é tudo com base e centralizado aqui na plataforma, né? Então o aluno ganha muito, até pelos 3 simulados, né? Porque a certificação, muitas vezes, a pessoa até conhece o inglês. O que ela não tem é a gestão emocional, porque a prova tem um tempo, então conforme o tempo for passando, as pessoas começam a ficar nervosas, ai meu Deus, tô indo muito mal, então em questão de tempo mesmo, né? Então com o simulado incluído, o aluno acaba ganhando experiência com a certificação, a estrutura da prova, o tempo de cada sessão da prova, né? Então enriquece muito.
Já no quesito aplicação, o que nós aplicamos, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, é o TOEIC, o TOEFL ITP e o TOEFL Junior ou Primary. Tá? Então o TOEFL IBT ele é muito requisitado, a gente prepara, mas a gente não aplica, tomem cuidado com isso, porque exigem uma estrutura diferente, depois eu vou falar disso melhor. E também nós temos a questão dos simulados, né, que pela própria Up Language, né, que dá para o aluno contratar só simulados, então não é a plataforma de preparatório, que tem conteúdos mesmo, né, seriam só esses simulados aqui, né, que a pessoa consegue aderir aqui. Mas, sinceramente, financeiramente não vale a pena. É melhor indicar para a pessoa pegar um preparatório mesmo, um acesso de preparatório, ao invés de só simulado, porque vale mais a pena, a pessoa enriquece mais aqui, tá ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre certificações, uma aulinha sobre certificação. Vamos falar sobre o TOEIC, né? O TOEIC aqui significa, tem isso daqui, né? Test of English for International Communication, certo? Então, isso daqui que significa TOEIC. E tem finalidade business. As empresas utilizam para contratar ou promover funcionários. Tem a validade de 2 anos. Já o TOEFL, né, ele tem a finalidade acadêmica, que geralmente universidades brasileiras e estrangeiras pedem para aceitar um aluno, né, na sua cartela de alunos aí. Validade também de 2 anos. O TOEFL, ele tem 2 variáveis, o ITP e o IBT. O que muda entre eles? Geralmente o ITP quem utiliza são as universidades brasileiras. O teste não avalia o speaking. E qual que é a diferença para o IBT? É que quem geralmente utiliza são as universidades estrangeiras e avalia o speaking, certo? Só que o speaking é feito pelo computador, de um centro aplicador específico. Então quer dizer, precisa ter toda uma infraestrutura, uma sala silenciosa, um computador, um software específico para o TOEFL IBT. Hoje, no momento que eu gravo o vídeo, a IP School não tem essa sala preparada. Nesse caso, a gente pode preparar o aluno para o TOEFL IBT, mas na hora de fazer a certificação mesmo, a gente direciona para Up Language, tentar aplicar ou qualquer outro lugar que o aluno pode procurar no site oficial dessa certificação, tá ok? Aqui é essa diferença. O IELTS é uma certificação bastante acadêmica, principalmente no Canadá, mas também tem até questão profissional. Eu já vi algumas pessoas profissionalmente falando, buscando o IELTS, né? Então, até coincidentemente, hoje mesmo, pela manhã, eu conversei com uma pessoa que estava buscando o IELTS para programas de trabalho, né? Mas é muito usado no Canadá. Tem validade de 2 anos, a IP School não aplica, tá? E tem o Cambridge, que é um padrão europeu aí, que é uma das certificações mais difíceis de serem tiradas, porque realmente é um conteúdo extenso, é uma prova cansativa, tá? Também a IP School não aplica o Cambridge por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo. E aí o que nós temos aqui, né? A vantagem do Cambridge é que é uma certificação vitalícia, né? O aluno ele não perde o Cambridge, né? Ele tem a nota sempre do Cambridge, né? Só que qual que é a desvantagem disso? As pessoas mudam, né? Se a pessoa não pratica, ela perde o conhecimento. Então, quer dizer, uma nota que ela tirou no Cambridge há 10 anos atrás pode não ser a mesma conhecimento que ela tem atualmente se ela não praticou por 10 anos. Né? Então, esse é o ponto negativo do Cambridge. Então, muitas empresas nem aceitam o Cambridge justamente por conta disso, porque não tem validade. Já o TOEIC e o TOEFL, né, que tem que tirar a cada 2 anos, se a pessoa precisar, sempre garante que a pessoa está com aquele conhecimento da nota específica, né? Continuando aqui. Então aqui é uma colinha de certificação, certo? Então você informou aqui sobre o Combo IP School. Mais um detalhe, para quem busca certificação, você invade aqui para essa parte aqui de detalhamento e segue, tá ok? O que nós temos aqui? A quarta etapa, que a gente vai falar sobre agenda e encaixe das aulas, né? Então, primeiro ponto, agenda e encaixe das aulas. Primeiro ponto que eu informo é o horário de funcionamento da escola, de semana e final de semana, para a pessoa entender como que a gente funciona em termos de abertura e estrutura. Informo que cada aula tem duração de 60 minutos, tá? Ela pode fazer uma aula de 60 minutos ou de 120, né? E por aí vai. A cada 60 minutos ela pode juntar aqui e fazer suas aulas. E nós temos também a questão temos diversos planos, independente do plano que for escolhido para iniciar, pode ser alterado a qualquer momento, que é a troca de carga horária, né? Mediante o procedimento e a disponibilidade interna da escola. Porque é normal, né, o aluno entrar com 1 hora de aula por semana e dar um tempo ele quer aumentar para 2 horas de aula por semana. Nós também temos a questão
de alunos que entram com 2 horas por semana ou mais e a rotina aperta e precisa diminuir a carga horária. Então informa, né, que nós temos diversos planos e que independente do plano que a pessoa escolher, ela pode alterar a carga horária, né, dentro do procedimento. No contrato tem a regra, né, de como fazer esse aprimoramento certinho. E aqui, você falando essa parte, você já está dando um esclarecimento contratual que muitas pessoas têm. Então muitas vezes você já está respondendo a pergunta antes do lead fazer essa pergunta, né? Você já deixa bem claro como funciona essa questão de carga horária. Porque as pessoas perguntam muito, então quer dizer, se eu entrar no plano de 2 horas por semana seu, eu vou ter que fazer, por exemplo, 6 meses de aula nesse plano para depois trocar? Fala, não, você pode trocar a qualquer momento, né? O único ponto é que você precisa seguir a regrinha, né? O importante é a gente ter esse vínculo pelo período mínimo contratual que a gente combinar. Mas você pode reduzir a qualquer momento a carga horária ou aumentar, né? Então não precisa ficar o período mínimo contratual dentro do primeiro plano que ela escolheu, se for o caso, né? Outra coisa que eu falo é que o encaixe de maneira fixa, toda segunda e quarta-feira às 19, por exemplo, né? E aqui entra uma boa pergunta para você fazer, que é, falando da sua agenda, quais seriam os melhores dias e horários para encaixarmos as aulas, né? E aqui é um gatilho porque coleta essa informação e você já tem o início de informações para o fechamento. Fique com a agenda dos professores em aberta, porque quando a pessoa fala, olha, para mim, eu quero fazer as aulas toda segunda e quarta, aqui às 19 horas. Fala, legal, eu vou verificar um professor que tem essa disponibilidade e tal, então já fica com o professor com a agenda aqui, já faz essa sondagem, porque meio que você já está fechando o contrato com a pessoa na ligação, né? Então é uma pergunta estratégica aqui para ser utilizada, né? Claro que se a pessoa tem de maneira fixa segunda e quarta às 19 horas e depois de um tempo ela quer alterar, né, não pode mais fazer de segunda e quarta, tem que mudar para terça e quinta, ela pode alterar de maneira fixa, né? Então, primeiro ponto, a gente entende qual que é a rotina do aluno, faz o encaixe de maneira fixa. Depois, se precisar trocar também de maneira fixa, pode trocar, não tem problema. E aqui também eu coloco o critério para solicitar o reagendamento e reposição de uma aula, né, que é o prazo de um dia antes. Então, se a aula do aluno é na terça-feira, ele tem que informar na segunda-feira que ele não vai poder fazer determinada aula, né? Justamente porque a gente tem contrato com o professor também, né? E tudo mais. Então, a reposição pode ser realizada em qualquer dia, em qualquer horário e com qualquer professor, né? Qualquer profissional. Você pode explicar isso daqui para o aluno como funciona. Isso daqui também é um esclarecimento contratual. Então, só aqui você falou que ele pode alterar o plano dele, aqui nessa parte de cima, e que ele também pode fazer o reagendamento da aula desde que informe com um dia de antecedência, tá ok? Beleza, explicou a questão de como funciona a agenda, fez a pergunta de quais são os melhores dias e horários, já viu a agenda do professor aqui para deixar pré-combinado. Vamos seguir aqui. Aí você vai fazer algumas perguntas de reforço e reafirmação, tá ok? Isso aqui é bem importante, que é para você trabalhar mais o subconsciente do lead. Então vamos lá, explicou a agenda, explicou a IP School toda, você vai fazer essas perguntas aqui do subconsciente. Eram essas informações que eu gostaria de compartilhar com você sobre a IP School, sobre como a IP School trabalha e como vamos te desenvolver, né? E aí você vai perguntar, ficou com alguma dúvida do que foi apresentado? Então você vê, ao longo de várias etapas, né, a gente está perguntando a todo momento se a pessoa tem dúvida, se ela está entendendo, o que ela está achando. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui é para finalizar que você já apresentou tudo que você gostaria de apresentar. Pergunta se ficou dúvida. E aí vem para cá. A pessoa vai responder e você fala, fico feliz, pois conforme a nossa conversa, ficou claro que a IP School consegue atender perfeitamente o que você está buscando, de forma extremamente personalizada, e ainda você terá todos os diferenciais do combo, né, da experiência IP School. E aqui você vai falar, você pode pegar a dor que o cliente tem, que você já identificou nos mapeamentos, né, e fala assim, reforçando que esse problema que você tem, de ter perdido emprego recentemente, por exemplo, uma oportunidade de emprego aqui, né, você vai conseguir chegar mais perto desse sonho, para que você não perca de novo, né? Se a nossa metodologia fez sentido, eu fico feliz de poder te ajudar, então é uma boa estratégia. E aí você vai fazer a pergunta, você concorda que o que foi apresentado te atende perfeitamente? O que você mais gostou? E aqui é interessante porque você está fazendo o lead responder sim para essa pergunta, né? Então já subconscientemente ele já está falando assim para a IP School no geral, que ele vai nos escolher subconscientemente, porque nós atendemos ele perfeitamente, e aqui ele vai ressaltar o que ele mais gostou. Então quer dizer, a gente está fazendo o lead falar bem da escola. Então, o que você mais gostou da escola? E a pessoa fala, gostei dessa questão da PNL, gostei da personalização de aula, que eu posso trazer os meus materiais, a minha rotina para aula.
E aí o que você está fazendo? Você está fazendo o lead falar bem da gente, né? Então é um ponto muito positivo na venda, né? Então a pessoa, você concorda que o que foi te apresentado atende perfeitamente? Sim. O que você mais gostou? Aí a pessoa fala bem da escola. Então, sabe, é só ponto positivo atrás de ponto positivo. Então isso aqui, essas duas perguntas são técnicas de vendas, tá? Beleza. Fez esse mapeamento aqui e vem a quinta e última etapa, que é onde a gente apresenta, por fim, o contrato e os investimentos, né? Então, primeira característica aqui, formas de pagamento, certo? Então, explica a forma de pagamento. O pagamento é feito via boleto, ou se a sua unidade tem alguma outra forma, explica, tá? Mas é como essa daqui é a maneira como eu apresento, eu coloquei aqui pagamento via boleto. O financeiro direciona um boleto para o seu e-mail. E o pagamento é sempre realizado de maneira antecipada, ou seja, primeiro você faz o pagamento e então nós te liberamos os próximos 30 dias de estudo. Então, pagou, estuda, pagou, estuda e assim segue, né? Então aqui é uma pergunta bem legal para você fazer. Então você vai falar na apresentação. Apenas um exemplo. Se você quiser iniciar ainda essa semana ou na semana que vem, meu sistema vai sugerir para que o seu boleto venha com vencimento para todo dia tal, iniciando agora, dia tal desse mês. Essa data fica boa para você? É outra informação de coleta de fechamento. Então aqui a gente já fez duas, lembra? Primeira pergunta de fechamento. Dias e horários. Você já pegou a agenda do cara para fazer as aulas. Segundo ponto. A data de pagamento fica boa para você? Você explicou nosso conceito, como a gente trabalha, cita exemplo e fez aqui. Né? Seguiu aqui com essa pergunta aqui. E a pessoa fala, não, por exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 19. Né? Se a pessoa fechasse hoje comigo, eu informaria que o sistema iria sugerir para que o boleto venha para todo dia 20, iniciando agora, dia 20 desse mês, amanhã. Né, para que já tenha o pagamento e já libere essa semana de estudos para ele, ou dia 25, alguma coisa muito próxima da data de início dele. Né? Então, beleza, explicou como funciona a parte de pagamento, boleto, como funciona e por aí vai. E aqui vem a parte que você explica de fato o contrato e os investimentos. Aí eu falo que o contrato ele tem um mínimo de 6 meses, certo? E que para cancelar o contrato precisa dar um aviso prévio de 30 dias de antecedência do boleto que ele não gostaria de pagar. Então, contrato mínimo de 6 meses e o período de aviso de antecedência, ambos são outro esclarecimento contratual que você já está explicando antes do lead perguntar, tá ok? Outra coisa aqui, informar o valor da matrícula. E aqui a matrícula eu falo 3 coisas sobre a matrícula, né? Primeiro ponto, a matrícula pode ser à vista ou parcelada em tantas vezes que o gestor comercial da unidade aí decidir. O pagamento ele é único, não tem rematrícula. Independente se o aluno estudar com a gente por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, não tem taxa de rematrícula. Pagou, por exemplo, R$300 agora na entrada, não tem mais rematrícula. E um benefício que eu gosto de informar também é que a matrícula, né, se for aplicável para a unidade, imagina que o aluno ele fechou o contrato hoje, daqui a 1 ano ele cancela, paralisa o contrato e daqui a 2 anos ele quer voltar para a escola de novo. Um ex-aluno vai se reativar. Eu não cobro rematrícula desse ex-aluno, até justamente porque é benefício para a escola. Ele, como CPF, já pagou a matrícula, mas isso é uma estratégia única e exclusivamente minha, tá? Não necessariamente você precisa aplicar isso, é só um incentivo que eu dou a respeito da taxa de matrícula. E aqui, algumas pessoas, nem todas, perguntam, questionam, por que da matrícula? Tem lugar que não cobra matrícula. E aí você pode utilizar alguns pitches de venda, de pitch de justificativa, que é a matrícula, a comissão do vendedor é tirada através da matrícula. Os mapeamentos iniciais, o teste de proficiência, exige que uma pessoa pare para poder ler a resposta, interpretar e passar para o professor, por exemplo. Tem a questão de parametrização do aplicativo do aluno, né, que vai entrar em operação. Então tem essas características, mas assim, não falem isso, né, se a pessoa não perguntar. Porque às vezes, sabe, menos é mais. Às vezes a pessoa nem está preocupada com isso e você falou uma coisa, aí você colocou uma pulguinha na cabeça dela de besteira. Então só fale isso daqui apenas se o lead questionar, tá ok? Quando você fala principalmente que a comissão do vendedor é tirada da matrícula, né, a pessoa acaba falando, porra, eu não posso nem pedir desconto, senão o cara vai ganhar menos, né? Então é até interessante isso daqui, essa abordagem só de último caso, né, se precisar. Sobre os contratos dos investimentos, aí aqui sim você vai apresentar como funcionam os nossos planos e as mensalidades, né? E aí você informa que o lead não precisa anotar, que você vai enviar tudo pelo WhatsApp, né? Porque senão muitas vezes, quando você está falando, a pessoa está anotando e ela não está prestando atenção no que você está falando, ela só está anotando o valor. Né? Então fala assim, vou te apresentar as mensalidades agora certinho, os nossos planos, não precisa anotar que eu vou te mandar na sequência da nossa ligação, eu vou te mandar por e-mail, por WhatsApp ou por e-mail, não sei.
você verifica. Então, explicou o plano da mensalidade, você vai falar. Lembre-se que não são apenas aulas que você está contratando, é todo o combo de benefícios. Então o aluno nessa mensalidade está incluso material, está incluso o grupo de conversação, está incluso as aulas na metodologia IP School, está incluso a questão das aulas gravadas para o aluno que quer ter aula gravada, né? Tem acesso à questão da carteirinha de estudante também, que é bem interessante aí para ser utilizada, né? E segue. E também lembre-se que você pode alterar o plano a qualquer momento, conforme o contrato. É legal falar isso, né? Você falou, você pode entrar com um plano de 2 horas por semana, porque aqui, na verdade, gente, quando você já falou a mensalidade, a pessoa vai ver se está dentro do orçamento dela ou não. Já passou alguma coisa na mente dela, né? Sobre se está assertivo ou não. E você fala, você pode iniciar com um plano de 2 horas e depois aumentar para 3, ou vice-versa, tal. Você pode usar essa estratégia aqui para reforçar, certo? Beleza, explicou, então aqui a gente falou contrato, matrícula e mensalidades, e aqui vem para a parte do fechamento, né? No fechamento você pode perguntar, para que eu possa compreender onde estamos nessa parceria, o que você achou dos nossos investimentos e informações apresentadas, né? E aí você pode pedir a sinceridade do cliente nessa hora, né? Veja se algo que você falou, a questão de investimento, não está dentro do que o acordo do que o cliente está buscando, né? Então pergunta isso daqui, só para entender se está quente, se está frio, fechar ou não, né? E aí você pergunta, enquanto eu apresentava, você chegou a imaginar qual seria o melhor plano para iniciarmos a parceria? Aqui também já informação de fechamento, porque é normal, você está falando, o plano de 1 hora por semana é tanto de investimento, plano de 2 horas é tanto de investimento. A pessoa, automaticamente, ela já vai falar, putz, pelo investimento apresentado, para mim é melhor 2 horas de aula por semana ao invés de 3. Ou, para mim é melhor 1, melhor 4, enfim. Aí você pergunta para a pessoa o que passou na mente dela na hora que você estava apresentando, só para você ter uma ideia. Porque muitas pessoas já falam aqui, não, para mim realmente é melhor o plano de 2 horas por semana de início, talvez depois aumente para 3 e tal. E aí você já tem informação de fechamento que ela se interessou pelo plano de 2 horas por semana, com a questão de investimento e por aí vai. E aí também que você pode perguntar quais são os nossos próximos passos? E aí eu coloquei 3 estratégias diferentes. A primeira estratégia, que você pode usar para tentar fechar a venda na hora para garantirmos a agenda conversada, vamos iniciar o seu desenvolvimento na próxima semana, já coleta os dados do lead ali na hora e fecha contrato, né? Já pega ali, não deixa para depois, já coleta os dados ali mesmo, né? Se a pessoa já tem uma convicção que vai fechar. Uma estratégia 2 é que a pessoa não vai fechar na hora, e você como vendedor, na boa, comercial, não forcem venda. Você não é o cara chato que vai ficar insistindo para vender. Você é o consultor que fez a melhor apresentação, que vai resolver o problema que o lead tem. Então, talvez ele precise de um tempo para pensar. Até às vezes porque o investimento estava um pouquinho acima do que ele estava planejando ou não. Enfim, precisa de tempo para pensar. E aí você pode usar a segunda estratégia aqui, que você pode falar. Imagino que você precise de um tempo para analisar. Vou registrar no meu sistema o que conversamos, mas precisarei de uma data para retomarmos o contato para coletar este seu retorno. Posso te ligar na terça-feira às 9? Então quer dizer, se você vai desligar a ligação sem fechar o contrato, você precisa sair com uma data de quando você vai retomar o contato. Não deixa isso para o lead falar, não, depois eu retorno para você. Não, tenta marcar uma data você para ficar amarrado. Porque quando você entra em contato com a pessoa, você fala, isso, tudo bem, você lembra de mim? Eu falei com você na semana passada e eu queria saber se você conseguiu analisar certinho, né? Conforme combinamos esse contato aqui, você pode usar também. E a estratégia 3, que tal agendarmos uma aula demonstrativa sem compromisso? Porque eu coloquei aqui como aula estratégia 3, tá? Algumas pessoas ficam com dúvida, né, sobre fechar ou não fechar, e a aula demonstrativa é um item muito forte que quando a pessoa faz uma aula demonstrativa, é raro a pessoa não fechar com a IP School, porque os professores são excelentes e as aulas demonstrativas, a metodologia da IP School ela é muito boa, né? Então quer dizer, mas nem sempre eu ofereço aula demonstrativa porque isso gera um custo da hora aula do professor, né? Então o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, passa a aumentar quando tem aula demonstrativa. Não que isso seja um problema, mas existem muitas pessoas que fecham um contrato e só precisam desse tempo para pensar, né? E ela pensa e já dá o retorno sem mesmo fazer uma aula demonstrativa, né? Então você às vezes consegue evitar ter esse custo, única e exclusivamente por isso. Se você quiser fornecer aula demonstrativa para todo cara que não fechar com você na ligação, para toda pessoa, pode fazer também, né? Mas só esteja ciente que vai aumentar o CAC, né? Então é mais uma estratégia do gestor mesmo, tá ok? E marcou a aula demonstrativa aqui dentro, porque isso daqui vai muito de acordo com o que você sente,
né, da pessoa. Se você está sentindo que a pessoa não vou fechar 2 horas por semana, já vem aqui na estratégia 1. Você sentiu que a pessoa não vai fechar na hora, não força. Dá um tempo para ela pensar e marca um retorno. Se você sente que a pessoa ficou com o pé atrás em algum aspecto, fala que tal a gente agendar uma aula demonstrativa, porque aí você vai conhecer na prática, né? Então é uma estratégia aqui bem legal. E beleza, então, fim, aqui basicamente termina uma apresentação comercial, tá, gente? Bom, o vídeo agora nesse momento está com 1h15 de gravação, mas esse contexto todo, para vocês entenderem, em média, com qualidade, eu demoro 25 minutos a meia hora numa apresentação comercial. É porque aqui eu estou apresentando todas as variáveis e ainda fazendo comentários complementares, né? Mas dá para passar pelo tópico, porque para cada pessoa vai seguir uma linha diferente aqui, né? Então você já vai assertivo no ponto direto, né? Então, em média, com qualidade aí, dura 25 minutos uma apresentação dessa, meia hora talvez, tá? Já tive apresentações de 1 hora, mas é porque realmente estava muito bom o papo com a pessoa e eu tava lá, né, trabalhando em cima disso, é bem legal. E aí tem a questão dos contornos de objeção, né? Eu coloquei alguns contornos aqui bem legais que vocês podem utilizar, que é, além dessas dicas, eu vou reforçar, tá? Eu coloquei algumas dicas, tá? O manual de agendamento de AC para a parte comercial também detalha mais situações, além dessas que eu vou dar abaixo, porque aqui vamos trabalhar apenas as mais comuns, tá? De objeção. Então o primeiro ponto de objeção, quando a pessoa acha que está caro, né? E aí eu coloquei aqui diversas estratégias. Você não vai usar todas, claro que não, para um cliente só. O que você vai fazer é selecionar a melhor dentro do que você está sentindo. Então, por exemplo, contorno de objeção. Você entende que eu não estou te propondo apenas as aulas, eu te proponho adicionalmente estudar na melhor escola da região 5 estrelas, aulas individuais personalizadas, material de ponta gratuito, grupo de conversação, aplicativos, aulas gravadas, carteirinha de estudante, etc, etc, etc. Né? Então a pessoa, quando você fala que tá caro e você relembra do combo, a pessoa fala, não, é verdade, eu não estou contratando só as aulas, estou contratando um pacote todo. Aí é ver valor agregado. Também, na verdade, você pode falar, ou em outro caso, na verdade, caro é aquilo que custa mais do que vale. Trabalhar com excelência, com a excelência que trabalhamos e tendo o nosso time de profissionais e nossos professores, né? E tendo em nosso time de profissionais os nossos professores, exige um alto investimento para que a gente garanta a qualidade dos serviços prestados, né? Outra contorno, está caro. Caro comparado com o quê? Com algum serviço igual e com os mesmos padrões e diferenciais que eu forneço? Porque às vezes, gente, a pessoa fala que tá caro porque ela tá pesquisando numa escola tradicional de bairro muitas vezes. E nada contra isso, a questão é que o nosso público ele é diferente. E às vezes tem escola, por exemplo, que cobram R$230 por mês, mas é uma escola que estuda em grupo com 15 pessoas, né? Que aí sim, ela vende material, ela coloca 15 pessoas na sala, e aí fica, por isso que ela consegue baratear, né? Então a gente fala, né? Porque as aulas personalizadas, individuais, né? Se for comparar a IP School com alguém, tem que ser com alguma escola que trabalha com uma linha de raciocínio similar à nossa. Não adianta comparar com uma escola tradicionalzinha, assim, né? De bairro, não faz sentido. E aqui por isso que é importante quando a pessoa falar que tá caro, você entender com o que ela tá comparando, né? Qual que é o parâmetro de comparação dela, né? Para que você possa contornar essa objeção. E também está caro, certo? Me diz, você consegue mensurar o custo do seu objetivo, sonho, promoção e viagem? Precifica o seu sonho e me fala aí quanto que ele vale? A pessoa não tem preço para isso. Ela realizar o sonho dela não tem preço, né? Então realmente a pessoa tem que entender que ela está fazendo um investimento, ela não está gastando dinheiro, né? E aqui tem a questão aqui de um ponto de defesa para vocês fazerem também. Tem aqui também, está caro, você pode reforçar. Depende do ponto de vista. Você já calculou qual é o preço de, primeiro ponto, escolher o lugar errado e você perder o seu tempo e o seu dinheiro? 2. Não realizar o seu objetivo e perder a promoção que tanto almeja? Porque o aluno, ele pode, por preço, escolher uma outra escola, mas se é uma escola que ele não se identificou tanto com a metodologia, ele está lá pelo preço, já pensou se ele escolhe o lugar errado? Já pensou se por conta dessa escolha errada ele perde a promoção que ele está tendo? Então assim, você pega realmente no psicológico da pessoa para contornar essa objeção, né? Então também, essa daqui é legal, está caro, e aí tem essa daqui que é uma quebra de padrão. A pessoa fala, está caro, você fala, e é exatamente por isso que você tem que estudar conosco, né? O melhor exige investimento estratégico. Tudo que eu expliquei fazem com que, né, parte da composição da sua experiência conosco, inclusive, você sabe, excelentes profissionais são bem remunerados. Professores satisfeitos é igual a aluno satisfeito, né? Então isso daqui você pode reforçar, né, e fazer uma quebra de padrão. Ah, não, achei caro, mas é exatamente por isso que você tem que estudar comigo,
né? Então isso é interessante também. E aqui quando a pessoa fala, preciso pensar, é natural, tá, gente? Como eu já falei anteriormente, não força a venda, tá? Não seja o vendedor chato, seja o vendedor com técnicas, o vendedor estratégico, que contorna a objeção, sabe a hora certa de aplicar determinada técnica, mas não seja chato, né? Então vamos lá, preciso pensar. Sim, de fato, é uma escolha muito importante. Você precisa escolher um lugar que você mais sentiu confiança para fazer parte da sua jornada. Não queremos você desperdice seu tempo nem seu dinheiro, né? Então é bem interessante. E aqui você pode reforçar aqui. Mas me diz, e por favor seja sincero, algo do que foi apresentado não está dentro do que estava procurando? Né? E aí o que você vai fazer? Extrai as respostas e vai reforçando com cada solução que você tenha. Porque, gente, se você desliga, a pessoa fala, eu preciso pensar, depois eu te dou um retorno. Se você não entendeu o porquê que a pessoa precisa pensar, se é investimento, se é tempo, ou se o contrato de 6 meses não adere ao que ela estava buscando, se você não pergunta isso para ela, você não vai saber como trabalhar. Você não pode desligar o cliente se você não tem certeza do porquê que ele não te deu uma resposta ali. Então a ideia realmente é pergunte para a pessoa. Fala, algo do que foi apresentado ficou fora do que você estava buscando? Se você não faz essa pergunta, às vezes a pessoa não fala. Fala, não, realmente eu achei que o contrato de 6 meses não funciona para mim. Conversa com o diretor, né, da unidade. Verifica se não tem uma alternativa. Ou, poxa, eu não gostei da matrícula. Não sei, de repente tem que dar um benefício na matrícula pro cara, né? Então, assim, são formas de negociar, né? Ou às vezes a pessoa entendeu alguma coisa errada, não entendeu. Mas você fala, não, eu não gostei por causa disso. Aí você, não, peraí, deixa eu te explicar de novo, acho que você não entendeu. Então você consegue contornar as objeções. Contornou uma objeção, deixou claro na cabeça da pessoa como de fato funciona? Pergunta, além desse ponto, tem mais algum que não ficou dentro do que você está buscando? E vai resolvendo um por um até resolver todos, tá? Sem deixar a pessoa desligar sem realmente conhecer a IP School, né? E aí você precisa pensar, que tal agendarmos uma aula demonstrativa? Que é o que eu já falei para cima. E aí você coloca assim, preciso pensar. Aí você fala, vou registrar no sistema o que conversamos, mas precisarei de uma data para retomarmos o contato, para coletar o seu retorno. Posso te ligar terça-feira às 9? É a mesma coisa que eu já tinha falado anteriormente também, tá, gente? Então assim, ficou um treinamento longo, eu achei que ia durar pelo menos uma horinha só. Passou alguns minutinhos, mas eu acho que enriqueceu muito, né? A percepção de vocês, como eu, Fábio, apresento a escola, o que eu falo, as variáveis que eu costumo encontrar bastante. E eu acho que talvez vocês não utilizem tudo, mas eu acho que pelo menos uma das coisas aqui que eu falei fez sentido para vocês, para aprimorar a apresentação de vocês, e espero que isso converta em mais vendas, em mais lucro, em mais sucesso aí para vocês, ok? Então, só para reforçar, eu divido a apresentação comercial em 5 etapas: o início de conversa, a metodologia, o combo, benefícios e Pay School, o encaixe das aulas, agenda e contrato, e aqui a parte do contrato, os investimentos, né? E por fim já entra aqui o fechamento na sequência, certo? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse treinamento, espero de novo que tenha te ajudado numa percepção de como apresentar a escola, até mesmo para conhecer algumas coisas, como falar e aprofundar alguns itens que às vezes você não tinha essa percepção, tá bom? Então contem comigo, qualquer dúvida a respeito de qualquer um desses pontos, por favor me acione, vai ser um prazer aí pra gente poder conversar, tá? Fiquem com Deus aí, um forte abraço, muito sucesso, tchau, tchau!